para enlouquecer bits e bytes na telinha do seu computador. Mais um programa Ruído Visual. Ruído Visual. Ruído Visual. Me conta o que a gente vai ver hoje. No programa de hoje, nós conversamos com a professora doutora Glória Krains. Uma figuraça. É, uma pessoa ótima. Ela é da Escola de Comunicação e Artes, da ECA USP, uma das articuladoras do grupo Filocom. O que é Filocom? Filosofia da Comunicação. Na conversa com a professora Glória, nós falamos a respeito de filosofia da comunicação, pensadores, falamos sobre Roland Barthes, o criador da semiologia, muitas informações a respeito da responsabilidade sobre os veículos de comunicação, sobre os meios e suas mensagens. E é uma dica ótima da professora Glória para todos nós. Eu gostei demais da professora Glória, sabe o que é? Ela é consciente, ela é louca no bom sentido. Uma parte que ela fala que é para a gente pegar a internet e usar esse meio para criar, para debater, para jogar dúvidas, para questionar as pessoas. Que ela acha que a internet está sendo um meio super mal usado. Assistam um programa e vejam as informações da professora Glória, o que ela pensa a respeito disso e de como nós podemos mudar a realidade dos nossos meios de comunicação. E fiquei sabendo que você saiu pela USP para fora perguntando o quê? Qual era a pergunta que ela me conta? Eu conversei com várias pessoas dentro da USP a respeito do que é comunicação. Vamos ver então a entrevista com a professora Glória Krains e as impressões das pessoas a respeito do que seja comunicação. Professora Glória Krains, professora doutora. Em que área, professora? Ciências da Comunicação. E eu fui aluna de Roland Barthes em Paris, por isso que eu agora estou na área de comunicação. Eu fiz meu mestrado em literatura brasileira, com José Deraldo Castelo. Amei fazer isso. Lecionei na PUC Campinas, com 22 anos de idade, como professora convidada, depois professora titular. E daí fui para Paris, conheci Roland Barthes, deixei a área de literatura e vim para comunicações. O que é comunicação para você? O que pode falar daqui, por exemplo? O que você quiser dizer. O que parece comunicação para você? São tantas coisas que parecem comunicação, por exemplo. O que nós estamos fazendo, por exemplo, é comunicação. Estudar aqui em grupos. No seu dia a dia, na sua vida, dia, por exemplo, quais são os momentos em que você se comunica? Eu comunico em todos os momentos. Aqui no trabalho, em casa, sempre. Estou sempre me comunicando com as pessoas. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Qual é a sua principal forma de comunicação? Desenvolver trabalhos, por exemplo, pesquisar livros, ler jornais, também é uma forma excelente. Comunicação, na verdade, é fazer-se entender pelo maior número de pessoas. E isso, na verdade, é muito difícil, porque fazer-se entender, muitas vezes, quer dizer não dizer o óbvio, contrariar o óbvio. Entender pressupõe que a pessoa pense. Então eu entendo a comunicação como um ato de pensamento. Por isso eu acho que a comunicação é um exercício difícil, que tem pressupostos filosóficos. Comunicação. Eu acho que deve ser as pessoas se comunicam uma com a outra, não? De que maneira? Através de conversa, através de gestos. O que mais é comunicação para você, Ruth? Acho que através da leitura também, escrita, né? Você se comunica durante o dia, mais utilizando que formas? Mas falando. Falando? É. Você fala muito? Falo demais. E acredita que se comunica bem? Eu acho que sim. Você chega aos seus objetivos? Às vezes sim. E por que não chega?
Quando não chega? Quando não chega, eu acho que é alguma coisa que impede e eu não consigo. O que impede? Ai, às vezes tem muitas coisas, né? Muitas barreiras, né? Quais são as barreiras? Eu acho assim, sei lá, eu acho que por eu usar essa cabo, pelo meu serviço, não sei o que tem lá, essas coisas. Você acredita que você sofre preconceito por causa da sua função, é isso? Não, aqui não. É. Aqui na ECA não. Mas você está de capa aqui, não é isso? Mas sou muito bem respeitados. Tá, mas por que você diz que pela sua apresentação? Não, eu acho assim. Apresentação é comunicação, não é? Eu acho assim, aí fora, né, pessoa, quando a gente fala o serviço que a gente faz, o que a gente trabalha, né? Então eu acho que o pessoal fica meio assim, sei lá, trata a pessoa meio estranha. Você acha que é por isso? Eu acho. Mas você se sente satisfeito com a maneira como você se comunica? Me sinto. Quem é Roland Barthes? Roland Barthes, na verdade, foi o pai da semiologia. Ele, nos anos 50, 60, 70 e 80, certo? Quando ele veio a falecer, ele praticamente foi evoluindo. Ele chegou a trabalhar com Sartre, ele trabalhou com Lacan, ele trabalhou com Julia Kristeva, e ele nunca quis fazer parte de academia nenhuma. Roland Barthes talvez tenha sido o maior pensador sobre comunicação. E o que é comunicação para você? Comunicação me pegou. Comunicação é toda forma do ser humano interagir. Quais são elas? Verbal, oral, emocional, cor, enfim, toque. Você acha que tudo no ser humano comunica? Tudo comunica desde que não esteja travado. O que é que trava? O que é que trava? Você não querer receber a mensagem ou você simplesmente não querer comunicar. Isso é algo que atravanca a comunicação. Sim. E o que você faz para romper essas travas no seu dia a dia? A gente tem que liberar o espírito. Liberar o espírito é comunicação? Claro. Depois você vai apagar isso tudo. Nós sentimos os conceitos de Roland Barthes aplicados na comunicação brasileira de hoje? Não. Nós não sentimos os conceitos de Roland Barthes aplicados à comunicação hoje, porque se nós fôssemos aplicar Roland Barthes à comunicação hoje, nós tentaríamos compreender a amplitude de cada termo que se diz. Se eu digo que houve um acidente, eu iria ver o que significa acidente, se aquilo foi realmente um acidente, todas as figuras contidas na palavra acidente. E isso, infelizmente, não acontece. O que acontece são fenômenos de superfície. Apenas se dá uma notícia e se fica na superfície das coisas. Barthes ia à profundidade dos conceitos. É esquisito, né? Perguntar para uma estudante de comunicação e ela ter mais dificuldade de definir do que outras pessoas. Que nem Por que é esquisito? Porque existem tantas formas de comunicação. Comunicação pode ser a fotografia, pode ser um olhar, pode ser um gesto. Agora, comunicação, e quando você pergunta, eu imagino mais a comunicação ideal. Qual é a comunicação ideal? Isso É a compreensão, né? É o ideal comum ou é o seu ideal de É o meu comunicação? ideal, por isso a dificuldade de E qual é o responder. seu ideal de comunicação? A compreensão total. E o que você faz para ter compreensão total? Eu busco a clareza, isso é o ideal. Eu busco a objetividade. Basicamente isso. E como nós podemos fazer para aprofundar os conceitos das coisas?
nós podemos fazer aquilo que nós estamos fazendo e você, nesse momento que está conversando comigo, você também está participando dessa ação conjunta que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando ler alguns filósofos que pensaram e repensaram o ato da linguagem, o ato de comunicar-se dentro de toda a filosofia ocidental e muitas vezes também se preocuparam com a filosofia oriental. Então nós estamos tentando pensar, aprender a pensar com eles e nos recolocarmos diante do que está acontecendo, como fazendo produtos que discutam diversos aspectos daquilo que está acontecendo e não só um aspecto. Um aspecto só é paráfrase. Nós não acreditamos na paráfrase. Barthes não acreditava na paráfrase. Barthes trabalhava com a polissemia. E a polissemia é ver todos os aspectos, sobretudo os opostos contidos num acontecimento. Não, eu não. A mãe não fala. Mãe fala? Mãe não Mãe fala. não se comunica? Mãe se comunica, mas geralmente se trumbica. Por quê? Deixa eu falar uma coisa pra ela. Silvia, o Atílio também. Não. Isso é comunicação? Expressa muito bem. Não, pelo amor de Deus. Fala, mãe, qual é o seu nome? É, Cida. Cida do quê? Salles e Lucena Ribeiro. E o que você faz? Tô lá. Fiz muitas coisas, trabalhei muito fora, mas agora eu fico mais em casa, cuidando das minhas filhas. E para você, o que é comunicação, Cida? É isso que você está fazendo, o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora? Conversando. Conversar é comunicação? Sim, para mim é um. Que outras formas você pratica de comunicação no seu dia a dia? Várias. Nossa, é difícil essa pergunta. Porque eu acho que a comunicação, ela está em tudo, né? No dia a dia da gente, de várias formas. E eu gosto. Isso significa que a nossa comunicação hoje é muito superficial? Terrivelmente superficial. Eu sinto algumas entidades, até dentro de sindicatos, dentro de faculdades, dentro de diversos setores, tentando lutar contra a superficialidade. E de quem é a responsabilidade pela superficialidade existente na nossa comunicação? Olha, eu diria que os próprios meios acadêmicos, de uma certa forma, por serem formadores daqueles que saem muitas vezes comunicando, eles são os responsáveis. Eles deveriam pensar na adequação do elemento que é educado, que é preparado para o mercado, com este próprio mercado e com as exigências que esse mercado vai fazer dele. A população tem responsabilidade nisso ou ela deve Não, ficar... a população é uma vítima desse desrespeito da universidade, da academia, e não sou só eu, entende, que mostro esse desrespeito da universidade, da academia, para com a população. Existe um filósofo francês, talvez o maior dos nossos tempos, chamado Jacques Derrida, e ele pede responsabilidade em todos os fóruns de debate. E essa responsabilidade é exatamente responsabilidade para com a sociedade, que na verdade mantém a academia, mantém a universidade funcionando. Não sei, talvez eu tenha optado por jornalismo por exclusão das outras áreas. Eu tinha alguns interesses, e o que mais conciliava interesses era o jornalismo. Como mantenedora, a sociedade não teria também a responsabilidade de exigir um compromisso maior com a comunicação? A sociedade compromisso de qualidade. A sociedade teria, e você talvez não tenha percebido, mas a sociedade, na medida do possível, ela exige,
ela apenas não tem como se manifestar. Eu acho que os fóruns aonde a sociedade possa se expressar, eles são insignificantes diante da enormidade do que a sociedade tem a dizer. Aí também somos responsáveis. Temos que abrir um espaço maior para esses fóruns públicos. Você tá bonitinha. Olá. Comunicação é um meio de todo mundo se falar, de expor as coisas. A maneira como você se veste é comunicação, Emma? Pode ser. Hoje, por exemplo, O que você quer comunicar com a maneira como está vestida hoje? Estou bem de... A cabeça tá boa. Quando a cabeça está boa... Tá tudo ótimo. Certo? Professora, o nosso programa chama-se Ruído Visual e ele é transmitido pela internet. Por isso eu peço que a senhora deixe uma mensagem para os nossos internautas. O que cada um pode fazer no seu dia a dia para melhorar a comunicação? Perguntem e digam, perguntem muito sobre o que vocês não sabem, critiquem muito o que foi dito pela mídia, o que foi dito pelos meios institucionais e comuniquem o que vocês sabem. Tentem formar grupos, tentem entrar dentro da própria universidade, nos núcleos de pesquisa que estão abertos ao público e debatam. Tratem de agir através da internet, que eu acho uma forma de democratização do conhecimento, mas usada de uma forma ineficiente. Vamos ser mais eficientes dentro da internet. Formação de grupos, pessoal, formação de sites, briga pela internet, conscientização do público em relação àquilo que devemos saber e que não sabemos ainda. Comunicação, eu acho que é uma forma de expressão, de você, assim, transmitir para as pessoas uma coisa que está acontecendo com você, que você está sentindo, ou que você está pensando. Uma forma de você tentar fazer essa pessoa sentir uma parcela que seja do que você está sentindo. Essa forma de utilização deficitária apontada pela senhora teria alguma ligação com a exclusão digital? Uma coisa implica a outra. Evidentemente eu não posso, entende, chegar numa favela e pedir a elementos que não foram treinados para que eles comecem a virar internautas. Mas, por outro lado, eu posso formar grupos de pesquisa e aí há trabalho já nesse sentido. E também há a ideia de ampliação cada vez maior. Nós precisamos, sim, lutar contra a exclusão digital, porque ela vai apenas acelerar uma forma de dominação que é terrível, porque oprime cada vez mais o ser humano. E o que você faz para que as pessoas sintam parte do que você sente? Não sei, acho que assim, a gente conscientemente usa muito a fala, mas acho que o jeito de você se portar, muitas vezes, o seu olhar ou você estar ali já é uma forma de comunicação. Qual a forma de comunicação que você mais utiliza no seu dia a dia? Conscientemente e inconscientemente. Conscientemente acho que é falando mesmo, mas... Inconscientemente? Sei, várias pequenas coisas que você deixa transparecer, assim, às vezes um movimento do corpo, às vezes um olhar, ou... sei. Muito obrigado, professor. Pois não, é um prazer. Kleber, que ruído na comunicação, um barulho de uma rua Augusta ao meio-dia, nós correndo para fazer uma edição de um programa. Deixa eu passar naquela banca. Qualquer banca de jornal, em qualquer lugar do país, guarda assim, segredos, coisas inenarráveis. Entre dentro dessas bancas, procure tudo que tem para achar. De repente você pode achar um filme como esse, uma obra de arte que eu falo daqui a pouquinho.
fou. À quoi faire? À persuader maman, je voyais leur passer, et la couturière qui n'arrivait pas. Falar de literatura é fundamental, né? Eu sou um leitor voraz, o Paulo Pelicano também, e nós vamos sempre oferecer alguma dica de livro, alguma coisa interessante, que seja da nossa biblioteca ou que seja da nossa história de vida. Hoje eu vou falar para vocês do Aleph, do Jorge Luis Borges. O Borges, um escritor argentino, é um dos 2 escritores latino-americanos agraciados com o Prêmio Nobel de Literatura. Um foi o Gabriel Garcia Marques, que é colombiano, o outro, o Jorge Luis Borges, que é argentino. Esse livro, o Aleph, do Borges, é uma coisa preciosa, é muito bom. É um livro de contos e, num determinado momento, no conto que dá título ao livro, o Aleph, ele diz o seguinte: toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartem. Como transmitir aos outros o infinito Aleph, que minha tímida memória mal e mal abarca? O Aleph tem contos fantásticos, retrata muito bem a sociedade argentina e latino-americana num determinado momento do século passado. É um livro realmente imperdível. Leiam o Aleph. O Kleber disse que eu sou um devorador de livros. Eu não sou muito bem um devorador de livros. Quem devora livros é ele. Eu devoro filmes, como por exemplo, essa preciosidade que eu achei numa banca de São Paulo. Um filme francês da década de 60, uma obra-prima, do direção musical do Jacques Demy, que fez com a Catherine Deneuve uma das obras mais sensíveis do musical mundial. É claro que vocês não vão encontrar músicas fáceis do tipo Cantando na Chuva, não vão ver ninguém sapateando, porque afinal de contas é cinema europeu, um outro papo. Não esperem um final feliz também, mas esperem muita música bonita, uma mise-en-scène fantástica, belíssima. Catherine Deneuve aos 20 anos, que presente mais a gente pode querer além desse, Kleber? Nenhum, né? Nenhum. Então eu recomendo, em qualquer banca do Brasil afora, vocês podem encontrar esse filme, Os Guarda-Chuvas do Amor, que no título original é Le Parapluie de Cherbourg, e é uma ótima dica. Fussem, refussem, usem sebos, vão em sebos, vão em bancas de jornais do centro da cidade, as bancas pequenas, você sempre vai achar alguma coisa interessante. Porque esse filme aqui, justamente, ele pegou o espírito das operetas, que na opereta tem muita aquela coisa do recitativo, o que seja o texto do teatro tradicional. Esse filme pegou. E o que se chama na opereta de recitativo, aqui está incluído também. Ou seja, não existe uma única palavra falada, é tudo cantado. Uma música moderna, dentro dos padrões modernos da década de 60, Kleber, mas é belíssimo, é belíssimo. É claro que a palavra mais falada é Mon Amour. Vale a pena mesmo. Autrefois, j'ai aimé une femme, elle ne m'aimait pas, on l'appelait Lola. Autrefois, déçu, j'ai voulu oublier, alors j'ai quitté la France, je suis allé au bout du monde, mais
vie me paraissait sans attrait. Et puis le hasard m'a mis sur votre route. Dès que j'ai vu Geneviève, j'ai su que je l'attendais. Depuis cette rencontre, ma vie a pris un autre sens. À tout instant, c'est elle que je vois. Je ne vis que pour elle. Je ne pense plus qu'à elle. J'ai voulu. Ruth. Paulo do quê? Paulo César. Paulo César. Silvia Basílio Ribeiro. Silvia Basílio. Realizado o quê? O que você vai fazer? Júlio Alpendre. O que você faz? Faço jornalismo. Alarcon?